Olá, somos o grupo de lotes de paisagem e vamos apresentar o estudo preliminar de infraestrutura para a ocupação Guerreira Dandara. Por que pensar sobre lotes de paisagem para o quilombo? Bem, isso visa o atendimento às leis de uso de solo para garantir que o quilombo esteja protegido perante as autoridades, assim garante a melhor organização do espaço e define um ambiente que funcione melhor com as condições de uso para os moradores que sejam mais adequadas e novas soluções de conforto ambiental. Só que, antes de tudo, para uma melhor organização dos lotes do quilombo de Guerreira Dandara, primeiro devemos ver o que nos diz as leis e nos baseamos em dois parâmetros legais. O primeiro é o artigo 4º da Segunda Lei Federal de 6.766, de 1979, que define a área mínima de lotes de 125 metros quadrados. O artigo 1240 da Lei Federal 10.406 de 2002 do Código Civil define que a área máxima de lotes é de 250 metros quadrados, e esse também é o limite máximo de área para eventual uso capião especial urbana. Então, como essas leis interferem na realidade do quilombo Dandara atualmente? Então, para isso, vamos entender como estão organizados os lotes e as suas áreas mínimas atuais. Atualmente, o terreno possui 32 lotes menores do que 125 metros quadrados, 15 lotes entre 125 e 250 metros quadrados e um lote maior do que 250 metros quadrados. A realocação de alguns barracões visa atender não só às dimensões mínimas dos lotes, mas também alguns preceitos relacionados às condições ambientais do terreno. Por exemplo, as setas azuis direcionam justamente para os barracões que podem sofrer com algum tipo de dano em relação à água da chuva, porque eles estão justamente no caminho por onde passa toda essa água. Assim, sabemos que a área mínima de lotes, pela lei, é de 125 metros quadrados e para uso capião, o máximo é de 250 metros quadrados. No quilombo Guerreira Dandara, apenas 15 lotes estão de acordo com o que ela indica. Para atender esses critérios, o ideal seria definir uma área mínima de lotes para todos, mas para isso teríamos que fazer uma organização e redistribuição nos lotes necessários. Assim, o plano de organização desses lotes visa que alguns barracões eles devem ser redistribuídos para atender essas dimensões mínimas, mas também como forma de realocar essas casas, esses barracões, para que eles não estejam mais no caminho da água. Isso são os barracões B e E, como previamente foram determinados nas imagens e aqui estão expostos. Além disso, foi pensado criar novas ruas para gerar novos acessos, obviamente, e também para deixar com que esses lotes eles fiquem menos fechados, menos enclausurados. Para essas ruas foram pensados um valor mínimo de 3 metros entre elas. Mas e o paisagismo? Para o paisagismo foi pensado uma arborização dessas ruas, dessas vias, de forma que melhorasse o conforto térmico, ou seja, que trouxesse muito mais ventilação para esses espaços, ventilação também nesses barracões. Na rua principal do Mestre Dorjão foi pensado em incluir espécies de grande porte e nas ruas que dividem os lotes, espécies de médio porte. Nessa demonstração, podemos ver como é que ficariam essas ruas, com a exceção dessa nova arborização, que pode melhorar tantas questões de ventilação, trazendo também um aspecto estético muito mais agradável para o quilombo. Em relação às espécies recomendadas, foram pensados pitangueiras, jabuticabas, aceloureiras, mamoeiros, jaqueiras, cajazeiras. Além disso, também foram indicadas amendoim forrageiro para as forrações, ou seja, para essa parte de grama, bromélias, bela emília, bananeira de jardim, caxandó, taperoaba roxa e cipó de São João. Algumas observações. O quilombo, ele mesmo seguindo o que foi projetado para esse exercício, ele vai ser preciso reorganizar as áreas de loteamento para cumprir o que determina a lei. Para os projetos e propostas do futuro, é importante repensar como as novas ruas do quilombo elas vão se integrar com a cidade que cresce no entorno.
Assim, agradecemos ao Quilombo Guerreira Dandara pela partilha das experiências. Muito obrigada.